Nesse vídeo nós vamos falar sobre o silenciar-se, ficar quieto. Ficar quieto quando uma pessoa está falando. Você já ouviu isso com certeza. Quando um fala, o outro escuta. Mas será que é assim mesmo que funciona? Será que isso sempre dá certo? E quais são as verdadeiras vantagens de se ficar quieto durante aquele momento que uma outra pessoa está falando, por mais que se queira falar? E quais são as desvantagens de não se ficar quieto? Isso, apesar de parecer simples, né, e é tão falado por aí, você escuta tantas vezes as pessoas falarem, você mesmo fala, olha, enquanto uma pessoa fala, a outra escuta. Certo, mas quais são as verdadeiras implicações? Nesse vídeo eu vou mostrar para você que existem implicações muito mais profundas e nuances e detalhes muito mais profundos do que se imagina. E para fazer essa análise ou entrar a fundo nesse assunto, a gente vai usar um texto do Bert Hellinger. É um texto que está no livro Worte der Wirke. Então, primeiro eu vou ler esse texto. É um texto curto, vai dar 1 minuto e meio de leitura. E depois nós vamos analisar parte por parte desse texto para entender bem no detalhe. Vem comigo então, vamos ver isso? Esse texto tem o título Das Schweigen, e Das Schweigen é o silenciar, é o calar-se. Mas vê, existe aquele silenciar interno, né? A pessoa fazer silêncio internamente, então, com seus pensamentos. E tem aquele silenciar-se que é exatamente isso, calar-se, ficar quieto, que por vezes precisa ser até uma autoimposição. Você gostaria muito de falar, precisa falar, tem necessidade de falar, mas naquele momento que a outra pessoa está falando, você precisa ficar quieto. Então vamos ver esse texto. Das Schweigen, ou silenciar-se. Nos silenciamos face ao uso da palavra. Quando alguém fala conosco, para ouvir e para o compreender, devemos permanecer em silêncio. Só enquanto permanecemos em silêncio é que as suas palavras nos chegam. Só em silêncio é que os podemos compreender. E somente depois de nos calarmos é que podemos responder às suas palavras. Portanto, somente podemos ouvir e falar se também estivermos em silêncio. O silêncio não está, de forma nenhuma, vazio. Ele está cheio das palavras que ouvimos e cheio das palavras que vamos dizer. Mas também nos calamos quando nos fechamos ao que alguém está dizendo, quando não permitimos que nos perturbem, ou nos persuadam, ou nos forcem a algo, ou ainda ganhem poder sobre nós através das suas palavras. Então, o silêncio torna-se a resposta e fala mais poderosamente do que qualquer palavra. O silêncio também é necessário quando não temos nada a dizer. Quando não sabemos uma resposta ou quando o assunto é demasiado grande para poder ou ser permitido dizer alguma coisa sobre ele. Muitas vezes falamos porque não conseguimos suportar o silêncio. Por exemplo, perante a dor e o sofrimento ou doenças graves. Então tentamos consolar a outra pessoa, muitas vezes com palavras vazias ou dando a ela falsas esperanças, em vez de estarmos por perto silenciosamente e talvez apenas dando a ela um aperto de mão. Também nos silenciamos perante algo grande, a grandeza da natureza, por exemplo, ou uma grande arte.
ficamos em silêncio, sobretudo, perante o todo, perante Deus. Esse foi o texto. É um texto curto, mas vê, daqui nós vamos tratar de alguns, pelo menos 5 aspectos desse silenciar-se. Vamos lá então dar uma olhadinha mais a fundo. Bom, começando, Hellinger começa dizendo no texto, olha, ficamos em silêncio face ao uso da palavra. Então é uma afirmação, né? Devemos ficar em silêncio face ao uso da palavra. Quando alguém fala conosco, então, para ouvir e para compreender, devemos permanecer em silêncio, certo? Só que aqui tem um detalhe interessante, bem importante, que eu quero comentar com você. Esse termo, devemos permanecer em silêncio, na língua alemã, ou como Hellinger escreve no texto, tá assim, está sendo usado müssen. E müssen, traduzindo para a língua portuguesa, é algo como devemos, ou temos que fazer, ou temos a obrigação de fazer. É uma condição. Então não é uma opção, é algo que tem que ser feito, que precisa ser feito. Tem coisas na vida que é assim. Tem coisas que você pode fazer ou não fazer. E tal. Agora, tem coisas que você precisa fazer, que é uma condição. Então, você deve, né? A pessoa deve, para ouvir e compreender, permanecer em silêncio, permanecer calada. Só é possível ouvir e compreender estando em silêncio. Só quando permanecemos em silêncio é que as suas palavras nos chegam. Só quando permanecemos em silêncio, as suas palavras nos chegam, né? As palavras das outras pessoas nos chegam. Por quê? Você já notou, certamente, que dentro de você, ou na sua cabeça, nos seus pensamentos, né, existem e acontecem e passam inúmeras ideias, inúmeras falas, inúmeras imagens quando uma outra pessoa está falando. Isso é uma coisa, está acontecendo dentro de você. Se nesse momento que isso está passando dentro de você e que você está ouvindo a outra pessoa, né, o que a outra pessoa está falando, e você começa a expressar isso que está dentro de você, que está passando dentro de você, né, e por vezes você vai fazer isso por necessidade, por querer, por impulso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ouvir. É impossível ouvir. E vice-versa. Se você está falando com outra pessoa e ela está falando também aquilo que passa por dentro dela, os pensamentos e todas as imagens, tudo isso ela está falando, é impossível que ela vá te entender. Né? É lógico, você já viu isso. Você já tentou falar com uma pessoa e a pessoa estava falando junto com você. Não dá, ela não vai entender. Ou de alguém estar falando com você e você falar junto com a pessoa. Né? Ou estar com esse ruído interno demasiadamente alto. Então a pessoa está lá falando blá 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 blá, está escutando só um blá blá blá, e aqui, né, a cabeça, os pensamentos extremamente altos e acelerados. Então aí não é possível, né, que as palavras cheguem, que as palavras da outra pessoa cheguem. Então, esse é o ponto. Então, Hellinger diz aqui, só em silêncio que podemos compreender. E vê que interessante, só em silêncio podemos compreender. Compreender o quê? Compreender aquilo que está passando dentro, né? Eu compreendo aquilo que está passando dentro de mim, meus pensamentos, sentimentos, ideias, emoções e tudo, imagens, e começo a ter uma possibilidade de compreender o que o outro está dizendo, o que o outro está falando.
E somente depois de nos calarmos é que podemos responder às suas palavras. Então vê, uma pessoa fala comigo, né? Então, se eu falo junto, eu não posso entender o que ela está falando, eu não posso compreender o que ela está falando. É impossível. Se existe esse ruído interno alto, eu também não tenho condição de ouvir, de entender o que ela está falando. Por que eu não tenho condição de ouvir o que essa pessoa está falando? Enquanto a outra pessoa está falando, está sendo despertado dentro de mim aquilo que eu gostaria de ouvir, aquilo que eu deveria ouvir, aquilo que eu tenho necessidade de ouvir, mas que não necessariamente tem a ver com aquilo que a outra pessoa está falando. Se eu escuto aquilo, né, que passa dentro de mim, que é o que eu gostaria de ouvir, ou o que eu precisaria ouvir, então eu não escuto a pessoa. Então, primeiro fato, eu preciso ficar quieto, calado, ouvindo. É lei, é regra, preciso fazer isso. Segundo, eu preciso me silenciar internamente. Só depois de nos calarmos, né, é que podemos responder às suas palavras. E aí que está o ponto. Primeiro eu escuto a informação que a pessoa coloca, desperta dentro de mim reações às quais eu não tenho controle, porque não dá para simplesmente controlar aquilo que eu vou sentir, aquilo que eu vou pensar, não existe controle. E aí quando essa informação tem esse efeito dentro de mim, é como se tivesse agitado uma garrafa com água e areia. Então, dentro de mim, tudo fica turvo. Né? Existe esse movimento de inúmeros fatores ou aspectos dentro de mim. O que é preciso? É que preciso que tudo isso, toda essa areia que está em movimento, baixe. Então aí acontece o silêncio interior, e só a partir desse silêncio interior é que podemos ou que é possível responder. Essa é a comunicação perfeita. Primeiro, então, é preciso calar-se quando a outra pessoa está falando, e esse calar-se é o calar de não falar. O segundo calar-se, ele não é possível só por intenção. Porque às vezes aquilo que você escuta da outra pessoa desperta algo tão visceral e tão profundo em você que você não tem controle. Isso acontece. Você não tem controle. Portanto, o calar-se, ficar quieto, você pode controlar. Você fecha a boca e não fala, e deixa a pessoa falar. Esse silenciar-se interno para que você possa compreender, e o compreender significa compreender aquilo que o outro fala e aquilo que passa por dentro de você. O compreender precisa de tempo. Ele não acontece imediatamente ou automaticamente ou por vontade. Sim, você pode buscar se silenciar um pouco. Como? Dando talvez menos força a alguns pensamentos, a alguns sentimentos, a algumas emoções. Mas com muito cuidado, porque se você se reprime, se você reprime seus sentimentos, pensamentos, emoções, isso vai explodir. Então, não adianta muito. É melhor que você receba a informação de bico fechado. Quando a informação chega em você, ela desperta algo. Isso é imediato, né? A pessoa, até antes da pessoa falar, aquilo já está reverberando dentro de você.
E aí você espera que aquilo tudo comece a baixar. Poxa, mas isso pode levar tempo, né? Sim, isso pode levar tempo. Não é que leva horas, tá? Pode levar horas sim. E se for para levar horas, então é melhor nem responder para a pessoa. É melhor dizer, olha, não tenho condições de conversar com você agora. Me desculpa, a gente vai precisar retomar esse assunto depois. Porque senão vai virar briga. Então, é preciso esperar. E isso pode levar 1 minuto, pode levar 2 minutos, 3 minutos. E você espera. Quando dentro de você aquilo que você ouviu começa a baixar, então você tem o silêncio interno. E quando você tem o silêncio interno, então você começa a compreender e então você se torna capaz de responder. Por instinto, por condicionamento, o que a pessoa vai fazer é responder imediatamente, falar imediatamente. Isso vai se tornar um grande problema. Assim começam as discussões, as brigas, né? Bom, então é isso. E somente depois de nos calarmos internamente, né, ou silenciarmos no caso, né, aqui não é calarmos, mas nos silenciarmos internamente, então podemos responder às suas palavras, né, as palavras da outra pessoa. Ok? Portanto, somente podemos ouvir e falar se também estivermos em silêncio. Agora eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe bem importante aqui. Lembra lá no começo do texto que eu estava dizendo que quando Hellinger usou devemos, né, ou ele usou müssen, que essa palavra traduzida seria ter, né, ter que, ou ter é uma condição, né, precisa ser feito. Então, agora aqui Hellinger usa a palavra können, né, e können é podemos, né, a gente traduzir podemos, mas podemos por uma forma de capacidade. Então somos capazes. Porque existe podemos mais no sentido de ter permissão, que tem a ver aqui também. Mas aqui temos permissão por sermos capazes, né? Existe a possibilidade por capacidade. Então, ele diz aqui, portanto, somente podemos ouvir e falar se também estivermos em silêncio. Temos a capacidade de ouvir e de falar se estivermos em silêncio. Quanto maior o silêncio interno, que não pode ser feito, lembre disso. Você pode ter até vontade de ter o silêncio interno, mas ele vai acontecer. Ele não pode ser feito. Tá? Não é silenciar-se internamente. Isso é enlouquecer-se, é uma coisa diferente. Né? Você só pode se silenciar, como eu já disse, a partir do momento que você começa a entrar em contato com seus sentimentos, pensamentos, emoções, ideias, imagens. Quando você está em contato com tudo, isso tudo começa a perder força e poder sobre você. E aí você se torna silencioso internamente e aí você pode responder. Certo? Então Hellinger continua. O silêncio não está de forma nenhuma vazio. Né? Olha, silêncio parece vazio, né? Parece o nada. Só que não. O silêncio não está de forma nenhuma vazio. Ele está cheio de palavras, as que ouvimos, e cheio de palavras, as que vamos dizer. E aqui está um detalhe muito importante. Se tem o condicionamento, a ideia, o entendimento de que a palavra surge de um pensamento, você pensa, calcula, planeja e fala.
Isso é verdade, acontece também. E é bom que seja assim. Mas existe a palavra que ela vem de um silêncio. Quando você não está pensando, ou está com menos pensamento, está em silêncio. E dali surge uma palavra, ou surgem palavras, que são palavras não pensadas, não planejadas, não articuladas, mas são aquelas palavras que você diz de forma muito espontânea e que vem do seu âmago, vamos dizer, mais profundo. Essas palavras só podem surgir ou emergir desse silêncio. Nesse silêncio você está no seu centro, você está concentrado, você está pronto para notar a verdade. E o que é a verdade? É aquilo que você ouviu da pessoa e que você ouviu também em silêncio, ou buscando ou permitindo um silêncio. E portanto você só pode ouvir quando você está em silêncio. Quando a outra pessoa fala e você está em silêncio, você começa a ouvir as palavras que a outra pessoa fala dentro de você. Elas surgem internamente, sem ruído, sem poluição. E essa escuta é muito sublime, porque você escuta muito mais do que aquilo que a pessoa está falando. O silêncio não está de forma nenhuma vazio. Ele está cheio das palavras, né? Cheio de palavras, as que ouvimos, e cheio de palavras, as que vamos dizer. Mas também nos calamos quando nos fechamos ao que alguém está a dizer, quando não permitimos que nos perturbem ou nos persuadam ou nos forcem a algo ou ganhem poder sobre nós através das suas palavras. Então o silêncio torna-se a resposta e fala mais poderosamente do que qualquer palavra. Vê isso daqui, que importante e que interessante. Também nos calamos quando nos fechamos ao que alguém está dizendo. Então assim, aqui a gente está falando do quê? De se calar, de ficar quieto, de não falar. Né? Exatamente disso, como uma necessidade ou como até uma obrigação, um ter que fazer. Né? Então, esse silêncio, esse calar-se é útil quando, né, uma pessoa está perturbando. Né? E aí a gente, poxa, perturbando como? Vamos ver. Quando que uma pessoa está perturbando? Né? Quando uma pessoa está falando besteira, quando uma pessoa está falando coisas que não deveria falar, né? A pessoa está incomodando, está sendo inconveniente. E aí, o que você faz? Sim, você fica em silêncio. Nada é mais útil nesse momento do que ficar em silêncio. E isso pode acontecer porque a pessoa naquele momento passou do ponto, não por maldade, né? Ou não por intenção, mas porque ela simplesmente não estava ali percebendo o seu momento, né? Então você está num momento, a pessoa está no outro, a pessoa passa do ponto, começa a falar coisas que não deveria. E aí você faz silêncio. O silêncio naturalmente vai trazer a pessoa para um centro e ela vai, pouco a pouco, te deixar em paz. Tá, o silêncio pode ser provocativo também, né? O silêncio pode provocar a pessoa, irritar a pessoa, incomodar a pessoa. Mas isso faz parte. Essa é a ideia, essa é a proposta. Né? Então, quando a pessoa está perturbando, você faz um silêncio. Né? Se a pessoa está perturbando e você fala mais coisas ou você reclama, por vezes, né, o fato de você falar vai incentivar a pessoa ainda mais a falar, ainda mais a perturbar, ainda mais a incomodar. Mas quando você fica em silêncio, a pessoa vai continuar por um tempinho falando,
mas em algum momento, e não vai demorar muito, ela vai parar. Tem aquele velho ditado, né? Um não quer, dois não brigam. Então, nesse caso, vamos olhar aqui agora. Bem importante, olha, quando não permitimos que nos perturbem ou nos persuadam. Tá, isso aqui é muito importante. Quando, sabe, uma pessoa já chega para você com uma intenção de persuasão para algo que você não está interessado. Tá, que você já fez isso também, e eu já fiz, né, de querer falar, comunicar algo com uma intenção de persuasão, de persuadir. O que é persuadir? Persuadir é de todo ruim? Não, não é. Mas persuasão, né, no sentido de, por exemplo, eu usar a palavra comunicação para fazer com que você tome atitude ou faça algo ou aceite algo que você não gostaria de fazer. Isso é sensível, é delicado, né? Então, isso acontece. Então, uma pessoa chega para falar para você, né, algo para te persuadir. E não, você não está interessado. E o que você faz? Você fala, ah, não, obrigado. O que a pessoa faz? Ela continua. E o que você faz? Você fala, olha, eu não tenho dinheiro. Eu estou falando aqui no caso de uma venda, alguém que vai vender algo para você. Agora, só cuidado, porque eu sou muito respeitoso com a profissão do vendedor. Muito respeitoso, e eu sou, assim, um admirador profundo do comércio e da venda, né? Então, o mundo que nós vivemos hoje existe, né? E existe simplesmente porque existe comércio. Ou existiria comércio ou existiria pilhagem e guerra e roubo, né? Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Então existe comércio, existe venda e é uma profissão valorada, fantástica, maravilhosa. Mas como em tudo que existe, existem distorções. Então, quando alguém quer te vender algo, né, e a pessoa por vezes tem necessidade de vender, ela tem meta para bater, ela precisa, mas você não quer. Você não precisa daquele produto ou você não quer. Então ali o silêncio é muito importante. Porque sempre vai se tratar de alguém vender algo para você, né? Pode ser um produto, pode não ser algo que envolve dinheiro. Mas a pessoa tá querendo vender algo, quer que você compre algo, compre uma ideia dela. Isso acontece na família, né? Persuasão na família, entre parceiros, entre filhos e pais. Teu filho de 2 anos, ou de 5 anos, ou de 10 anos, vai querer te persuadir a fazer alguma coisa para ele, né? Isso acontece. E o que você faz? Silêncio. Porque falar nessa hora não adianta muito. Agora, o silêncio traz a pessoa para uma outra situação, uma outra realidade. É muito importante. Então, esse calar-se é fundamental nessa questão da persuasão, quando alguém está te persuadindo a algo que você realmente não está interessado. E só mais um detalhe, antes da gente continuar falando de persuasão, né? Tem a persuasão que é boa. Vou te dar um exemplo. Você precisa persuadir os seus filhos a estudar. Como que uma criança, né? Lógico, tem crianças que gostam de ir para a escola, mas tem crianças que não gostam. E mesmo as que gostam, tem dias que elas não querem ir. Você precisa persuadir seu filho a ir para a escola. Mas isso é bom para ele, né? Então persuasão é bom. Só esse único detalhe que eu queria dizer aqui. Mas quando é indevido, então, silêncio. Silêncio muda tudo. Então, quando, né, não permitimos que pessoas, né, nos perturbem, nos persuadam ou nos forcem a algo, né? Então, além da persuasão, tem aquele momento que a pessoa quer forçar algo. Não vou dar exemplos aqui, mas tem todo tipo de coisa, né? A pessoa quer forçar alguma coisa. Gente, nada melhor do que o calar-se, do que o silêncio, tá? E aí cada um faz a sua própria maneira, a sua própria vontade, né? Lembrando que o silêncio também pode ser uma provocação, então cuidado. E aí a gente chega num ponto, e mais um ponto muito interessante.
O silêncio que é uma provocação e que vai fazer o outro ficar muito chateado com você é aquele silêncio que é barulhento por dentro. Um silêncio que não é um silêncio. Você pode ficar em silêncio com a pessoa porque você quer provocá-la ou porque você está com muita raiva dela e você fica em silêncio, você se cala para ela, tá? Isso é como uma bomba, né, que você tenta segurar, que ela vai explodir. Mas lembra que a gente estava falando no começo ali do texto sobre silenciar-se? Sabe quando você agita a garrafa de água com areia dentro? E existe esse silenciar-se que é de quando a água baixa, a poeira baixa, né, os sedimentos ali. Esse silenciar-se é o que tem o poder aqui nesses casos. Se você silencia dessa forma, então você escuta, né, a pessoa está te persuadindo, você escuta, né, a informação chega para você. Quando ela chega para você, né, ela toca, você fica ou irritado, você tem sentimentos, você tem pensamentos e você fica daquele jeito que você, né, te tira do sério. Tá. Naquele momento, se você entra em contato com seus sentimentos, pensamentos, imagens, emoções, ideias e assim por diante, você começa a acalmar tudo aquilo que subiu, né? Todos os sentimentos, emoções, pensamentos, começa a acalmar. E quando começa a acalmar, então você começa a entrar num silêncio, mas que é um silêncio respeitoso com a outra pessoa. E isso faz toda a diferença. O silêncio respeitoso com a outra pessoa. Então, se é que é, por exemplo, seu filho, né, um filho que está te persuadindo, então esse silêncio é poderosíssimo. Mas esse silêncio respeitoso. Porque se você não fala nada para o seu filho, né, sabe quando você fica quieto e você simplesmente vira a cara ou... Cada um sabe, né, a sua própria forma de ficar quieto nesse sentido, de se calar, né? Mas se calar no sentido de ignorar a pessoa, no sentido de provocar a pessoa. É sutil. Cada um precisa ver por si. Mas nesse caso aqui, é o silêncio em que você internamente também está começando ou está em silêncio, né? Você está em silêncio internamente e você está com a pessoa. Você não está provocando, você não está invalidando, você não está ignorando a pessoa, né? A pessoa está ali com você e você fica em silêncio, junto com ela, né? Sem ignorá-la, você está mais em contato com ela. Percebe como aí, nesse momento, você vai estar em contato com ela? Porque muito provavelmente nessa hora, nesse momento que você está em silêncio internamente, você vai estar ouvindo além daquilo que ela está falando. Ou seja, se ela está te persuadindo, você vai ouvir além da persuasão dela. Por que essa pessoa está te persuadindo? O que ela realmente quer, o que ela realmente precisa? E muito provavelmente ali atrás existe uma necessidade. Ela tem uma necessidade, ela precisa de algo. E quando você se conecta, né, com esse algo que ela tem necessidade, então você também se torna humano junto com ela. O vendedor pode estar te persuadindo porque ele tem necessidade de alimentar a família dele, ele tem filhos, ele está te persuadindo porque ele precisa daquilo. Então, se você escuta só a parte que ele está querendo que você compre algo dele, tá bom, isso está ali em cima, é o que você ouviu. Mas se você vê mais abaixo, percebe mais abaixo, você está no silêncio para perceber mais abaixo, aí você entra em contato com ele. E quando você entra em contato com ele, percebendo a realidade dele, então, né, esse silêncio é poderoso. Faz bem para ele, faz bem para você. Pode ser o seu filho. Seu filho tá naquele dia que ele vai te persuadir a não ir para a escola. E você vai ouvir, né? Se você fica ali na superfície do fato dele não querer ir para a escola, você vai brigar com ele, você vai ter dificuldade, vai ser chato. Agora, se você conecta mais a fundo, ouvir o que está exatamente passando ali por dentro dele, né, por baixo,
Por que que ele não quer ir para a escola? E você só vai poder ouvir isso se você está em silêncio. Então, ao mesmo tempo que você está em silêncio para ele está perdendo poder sobre você de te persuadir. Ao mesmo tempo, você está percebendo o que realmente está passando ali por dentro. Quem sabe é que naquele dia ele não dormiu bem à noite e ele está cansado para ir para a escola e ele acordou daquele jeito. Ou quem sabe ele está preocupado com algo que está acontecendo no seu relacionamento de casal. Então ele, seu filho, e você é mãe ou você é pai, tem o seu parceiro e vocês não estão muito bem, ele está ali preocupado. Assuntos. Quem sabe é algo que não está indo bem na escola. Perdeu o fio da meada na matemática e a matemática está muito chata e agora ele desanimou de ir para a escola e não quer mais ir para a escola e você começa a ouvir ali muito mais profundamente, tá? Então, sobre o silêncio, é esse silêncio, que é um silêncio interno e que é um silêncio para outra pessoa, mas que te conecta a outra pessoa de uma forma respeitosa, né, e próxima, ok? Certo. Vamos seguir aqui então. Mas também nos calamos quando nos fechamos ao que alguém está dizendo, quando não permitimos que nos perturbem, ou nos persuadam, ou nos forcem a algo, ou ganhem poder sobre nós através das suas palavras. Então, é o que vimos aqui. Então, o silêncio torna-se a resposta. O silêncio torna-se a resposta e fala mais poderosamente do que qualquer palavra. Gente, imagina, você se esforça para falar coisas e coisas e, claro, e quer explicar e quer convencer a pessoa que está falando para você algo, sendo que o silêncio, muitas das vezes, esse silêncio que conecta, é a melhor resposta e não te dá trabalho nenhum. Você não precisa pensar, você não precisa falar, você não precisa passar vergonha daquilo que você falou, de querer convencer a pessoa. Nesse momento em que existe esse silêncio interno e que existe essa conexão, né, com a outra pessoa, que você está com ela, por que você está em conexão? Porque você está ouvindo o que realmente está acontecendo com ela. Então, nesse momento, o silêncio se torna a melhor resposta. Qual que é a melhor resposta? É o contato. Qual que é a melhor resposta? É o contato, é a proximidade, é a união. Essa é a melhor resposta, sempre. E fala mais poderosamente do que qualquer palavra. Não é lindo isso? Não é fantástico? Mas lembra, é esse silêncio. E é uma arte chegar até ali, tá? Certo, vamos continuar. Mais uma vez, se estava bom, vai ficar ainda melhor agora. O silêncio também é necessário quando não temos nada a dizer. Quando não sabemos uma resposta ou quando o assunto é demasiado grande para poder ou ser permitido dizer alguma coisa sobre ele. Então, mais uma vez, esse calar-se, né? Essa atitude de não falar, de calar-se, primeiro a boca, e depois permitir-se calar-se ou silenciar-se internamente, também é necessário e fundamental quando não temos nada a dizer. E somos brasileiros, somos um dos povos que mais usam a comunicação, o falar. E quanto se faz, né, de desnecessário e se cria problemas por aquilo que se fala. Era só ficar quieto, era só não falar nada. Lembra aquele dia com aquela pessoa? Era só você não ter falado nada, mas você falou. E depois que você falou, as coisas ficaram difíceis. Ou lembra aquele dia, aquela outra pessoa? Era só ela ter ficado quieta, era só isso, mas ela falou. Ela falou aquelas coisas para você.
E aí as coisas ficaram difíceis, tá? Então, o silêncio também é necessário quando não temos nada a dizer. Há momentos que não há nada o que dizer. E esse silêncio é maravilhoso. Não se obrigue a dizer, tampouco se obrigue a escutar. Quando não sabemos a resposta, né? Quando não sabemos uma resposta, você não é obrigado a ter resposta, a saber de tudo. Embora, né, a sociedade e tudo como é criado, todo o meio em que se vive, né, se faz com que o erro seja completamente execrado. Então você não pode errar e você precisa ter resposta para tudo. Precisa ter resposta para tudo que acontece com teus filhos, no teu relacionamento de casal, com você. O que você tem agora? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que você tem agora? Eu nem sei, ou eu não sei. Seu relacionamento tá difícil. Por que seu relacionamento tá difícil? Eu não sei. Aquela frase, né? Não saber é o mais íntimo, Gautama Buda. Certo. Então vê, o silêncio também é necessário quando não temos nada a dizer, quando não sabemos uma resposta ou quando o assunto é demasiado grande para poder ou ser permitido dizer alguma coisa sobre ele. Então, o silêncio também é necessário quando não temos nada a dizer. Isso é uma coisa quando não se tem nada a dizer. E aí o silêncio de você não falar mesmo, né? E o silêncio interno também, quando você não tem nada a dizer. Então você começa a silenciar internamente. Você pode se incomodar, mais uma vez, você escuta algo, só que você não tem nada a dizer a respeito, ou vê algo, não tem nada a dizer a respeito. E, lógico, ali suas emoções, sentimentos, imagens, mais uma vez, né? Tudo isso foram despertados. Mais uma vez, lembra da garrafa que foi movimentada e a areia foi para cima, a água ficou turva. A água fica turva, a gente não enxerga, né? A água ficou turva, agora não existe nada a dizer. Não tem o que dizer. Então, silencia. Não fale. Se não tem nada a dizer, não fale. Tá. Quando não sabemos uma resposta ou quando o assunto é demasiadamente grande para poder ou ser permitido dizer alguma coisa sobre ele. Vamos pegar um exemplo. Política. Nós devemos conversar sobre política, precisamos estudar sobre política mais e mais cada vez. Porém, por vezes, o assunto da política se torna demasiadamente grande. Não é possível saber a respeito, não é possível que uma pessoa saiba o que muitas pessoas saibam. Se soubesse, não seria nenhum problema. É demasiadamente grande. E sobram pessoas dizendo sobre a política, até de outros países, o que se sabe a respeito. Ou, né, sobre assuntos que acontecem na sociedade ou que acontecem num relacionamento. Num relacionamento ou em uma família também acontecem assuntos que são grandiosos demais, né, para se poder ou ser permitido dizer alguma coisa sobre ele. Mas aqui já é um pouquinho mais sutil. Só quero te chamar a atenção mais uma vez para o fato de que lembra que quando você se silencia por dentro, você permite, né? Se permite silenciar por dentro, você começa a perceber a outra pessoa além das palavras dela e além daquilo que passa dentro de você, né? E você começa a enxergar o que realmente está acontecendo com essa pessoa, o que ela necessita, o que ela precisa, o que ela realmente quer dizer, além das palavras. Então, quando você se silencia também frente a algo, né, onde não se tem nada a dizer, ou quando não se sabe a resposta, ou quando o assunto é demasiado grande,
quando você se silencia frente a essas situações, você também passa a perceber aquilo que está por trás, aquilo que está mais profundo, que está adiante dessa resposta que você não tem, ou dessa pergunta que foi feita, para a qual você não tem uma resposta, ou de um assunto grandioso demais. Então você começa a perceber, quando você silencia internamente, você começa a enxergar, a perceber além. Parece bom, não parece? E muito possivelmente, muito provavelmente, você já sabia disso tudo. A gente só está aqui reafirmando, é lógico. Certo, vamos seguir. Agora já estamos indo para o finalzinho desse vídeo. Olha, que bonito. Muitas vezes falamos porque não conseguimos suportar o silêncio. Por exemplo, perante a dor e o sofrimento ou doenças graves. Então, há aqueles momentos em que uma outra pessoa está sofrendo, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você gosta, que você ama, e essa pessoa está sofrendo, né? Ou algumas pessoas estão sofrendo porque algo aconteceu, ou sentem dor, ou têm doenças graves, né? Existe um caso de doença grave, a pessoa está em estado terminal, precisa fazer uma cirurgia que é muito perigosa, né? Perigosa no sentido de delicada, de sensível. Então, falamos porque não conseguimos, não é possível suportar, né, aquela situação, né? Lembra? Assim como uma pessoa fala algo, né, e isso que ela fala desperta algo dentro de você, uma situação também vai despertar algo dentro de você, o qual você não tem controle. Aquilo que uma pessoa fala desperta algo dentro de você que você não tem controle. Você não sabe até que ela fale. Você estava bem até aquele momento e quando ela falou, você sentiu. Você pensou, tiveram imagens, você sentiu dor, raiva, ou feliz, enfim, você sentiu, né? Você teve ali uma reação, que é a garrafa se movendo, né? A garrafa com água se movendo e a água ficando turva. Quando existe uma situação assim, pensa comigo, você recebe a notícia, você vê que alguém próximo a você está em dificuldade, ou está doente, ou tem dor, né? Ou sofre, né? Aquela pessoa que está se separando do relacionamento de casal, aquela pessoa que está sofrendo porque um filho está em dificuldade, aquela pessoa que está com uma doença. Nos momentos, né, de pessoas que estão indo em direção à morte, pessoas com idade maior, então a família começa a ficar desesperada, as pessoas falam muito a respeito, né, falam para a pessoa e assim por diante. Então a fala nessa hora surge, né, para a situação, para a pessoa, porque não é possível ou é muito difícil suportar aquele momento, suportar aquela situação. Então tentamos consolar a outra pessoa, muitas vezes com palavras vazias, ou dar-lhes falsas esperanças. Gente, como é comum, e eu vou falar isso por experiência própria, porque meu pai faleceu primeiro quando eu tinha 19 anos, minha mãe faleceu quando eu tinha 24 anos. Mas quando eu nasci, meus pais já tinham uma idade, né? Eles já tinham mais de 40 anos. Então, quando eu era adolescente ou criança, por vezes eu fui em enterro de amigos ou de pessoas próximas aos meus pais. E desde criança eu via pessoas falando umas com as outras, consolando durante o enterro. E é cada frase que sai, sabe? E depois, quando meus pais faleceram, meu pai, minha mãe também, o que as pessoas vinham falar. Lógico, com boa intenção, querendo consolar ou querendo... Mas por quê? Porque é muito difícil para a pessoa suportar
Isso é tão comum que se faça, né? Que se fale nessas horas mais difíceis, que pode ser que até eu falando para você agora você estranhe. Você fala, não, mas tá certo, lá no enterro a pessoa tem que ir lá, tem que falar. Tem que falar que vai ficar tudo bem, que tal pessoa agora está no céu, que tal pessoa agora está... Como que você sabe? São suas ideias. Cuidado. E essas ideias, né, isso que você fala, né, o que a pessoa fala por vezes, tá porque ela mesma não suporta a dor. Então, quando você fala algo assim, né, para alguém que você não suporta a dor, você diminui a pessoa. Querer diminuir o sofrimento da pessoa nesse sentido é querer diminuir a pessoa. Quer um exemplo? Lembra aquele dia que você estava sentindo uma dor enorme por algum motivo muito importante para você e alguém veio e falou para você: tá tudo bem, isso vai passar. Não é assim. Não tem problema, não é nada demais. Ou quando um ente querido seu faleceu e veio alguém e falou para você: pelo menos agora ele descansou. Tá, todas essas palavras são de conforto, são de carinho, mas cuidado. A medida é, se nesse momento de falar para a pessoa, você está falando porque a sua dor é muito grande e você não suporta, então é melhor se calar, é melhor não falar. Porque o momento de dor é para ser sentido, é para ser vivido, não é para ser anulado, não é para ser aniquilado. Então tentamos consolar a outra pessoa, muitas vezes com palavras vazias, ou dar-lhes falsas esperanças. E quando fazemos isso, tá? Com essas palavras vazias ou dar falsas esperanças, em vez de estarmos silenciosamente perto delas e talvez apenas dando um aperto de mão. Acontece que essas palavras vazias ou essas falsas esperanças afastam você da outra pessoa. E o que é melhor nesse caso? O melhor é estarmos silenciosamente perto da outra pessoa e talvez apenas dando-lhe um aperto de mão. Só isso. É muito mais valoroso. Sem palavras, sem falações. Só estar presente. E falando nisso, e olha que interessante também, quando eu tinha 16 anos, eu adentrei, eu queria ser piloto. E eu fui fazer os cursos, eu fui voar, eu fui pilotar, eu fui ser piloto de avião. Aos 17 para 18 anos, faleceu um primeiro amigo, né, que eu tinha, uma pessoa muito próxima, de acidente de avião. Ele foi fazer um voo e o avião, naquele momento, o avião bateu em um morro e todos dentro do avião faleceram. E esse meu amigo tinha a esposa e tinha 2 filhos pequenos. E era uma situação muito difícil. Então, ia acontecer o enterro e eu, naquele momento, eu não sabia o que fazer. E eu perguntei para o meu pai. Falei: pai, o que a gente fala no enterro? Eu tinha 17 anos, eu nunca tinha ido ao enterro de alguém que era meu amigo e que a família dele estava ali. Uma coisa era ir no enterro que eu já tinha ido de pessoas da minha família até aquele momento, amigos do meu pai. Mas meus pais estavam ali. Então, nem era necessário que eu falasse algo. Mas naquele momento, eu ia encontrar a viúva dele, eu ia encontrar os filhos dele, eu ia encontrar a família dele. O que faria? Ia falar?
E aí meu pai, ele era muito experiente, né? E ele falou assim: olha, você só se aproxima da pessoa e diz: eu vim chorar junto com você. Ou você simplesmente chega perto da pessoa e não fala nada. Só oferece um abraço, só oferece um aperto de mão. Esteja ali e veja o que a pessoa precisa. Talvez a pessoa queira um abraço, talvez não. Talvez ela queira um aperto de mão, talvez não. E só isso. Só esteja presente, a sua presença é tudo. Mas essa informação toda é muito importante para que você também veja, entre em contato aí com você, o quanto nesse momento, né, de estar em contato com a outra pessoa, o quanto o silêncio é importante. O calar-se, não falar, e também silenciar-se ou permitir-se, percebe? Permitir-se silenciar internamente. Isso é de um grande valor. E mais uma vez, você permite-se silenciar internamente. Então, naquele momento, no caso do velório, né, da pessoa que faleceu, né, e seus parentes, e aquela dor, né, ou no caso de uma doença, quando você silencia internamente, você está em contato com a realidade, com as pessoas. Porque enquanto você não está silenciado internamente, você está em contato com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas ideias, emoções, imagens. Então, silenciando internamente, você está em contato com todos e com você também. Isso é tudo. E agora estamos indo para o final desse texto. Fala a verdade se não é fantástico, se não é lindo, não é maravilhoso, não é uma... Só isso aqui já não resolve um monte de coisa na vida, um monte de problema na vida. Não é? Bom, e também nos silenciamos perante algo grande, uma grande natureza, por exemplo, ou uma grande arte. E aqui é muito interessante porque existem os nomes das coisas, né? Você já percebeu, e talvez você já tenha lido a respeito até, ou já tenha escutado sobre o que eu vou falar agora. Quando você vê uma imagem muito bonita, uma flor, por exemplo, você está caminhando e você vê uma flor muito bonita. Uma flor. E vê, eu estou falando uma flor muito bonita. O que você vê que é a flor, aquilo tem uma beleza. E quando você fala flor bonita, você já tirou algo dali. E quando você explica o que é, já tirou mais ainda, já diminuiu mais ainda. Quando você olha uma grande imagem, natureza, uma paisagem, você vê e você fica em silêncio, você conecta, aquilo não existe nem palavras. E quando você fala algo, você tira. Diminui. Então, ficamos em silêncio perante algo grande, uma grande natureza, por exemplo, ou uma grande arte. Como você explica uma grande natureza ou uma grande arte? E se você fica em silêncio, você realmente também conecta. Ou você fica pensando, né? Tá ali vendo uma paisagem e tá pensando na sua conta no banco. Tá pensando onde você gostaria de estar, o que você vai fazer daqui a pouco. Não tá ali, não tá presente, não tá conectado. Então quando você silencia, mais uma vez, você vê a paisagem ou você vê a obra de arte ou escuta uma música, aquilo causa dentro de você alguma reação. E essa reação é como aquela garrafa que é agitada, a areia fica misturada na água e você precisa de um tempo para aquilo assentar. E quando assenta, você tem então o seu silêncio interno. E quando você tem esse silêncio interno, você está em contato muito mais e você está na experiência. Então aquela imagem vai ficar gravada para a sua vida toda. Você vai perceber ela em outras dimensões. O que está além da paisagem, o que está além da natureza, o que está além
da arte. Você percebe a arte assim, vendo o que está além dela. E é isso que faz a diferença. Quando alguém vê um quadro, por exemplo, alguém vê um quadro e é só um quadro. E alguém vê um quadro e é tocado internamente. Fala, uau, que lindo, que arte. Ficamos em silêncio, e aqui a tradução é um pouco complexa, mas ficamos em silêncio, sobretudo, perante o todo, né? Perante a imensidão. Você olha para o céu, você fica em silêncio, você olha para tudo o que acontece, você está em contato com tudo o que acontece, e você vai ficar em silêncio. Perante o todo e perante Deus. Esse foi o texto, e esses foram todos os comentários a respeito. Das Schweigen, silenciar-se, ficar em silêncio, estar em silêncio, ou até calar-se. E você, o que você achou desse vídeo? O que você achou desse assunto? Gostou? É lindo, né? Então, aproveita para comentar aqui embaixo suas impressões, deixa o seu curtir aqui para a gente saber que você gostou. Por favor, lembra de se inscrever aqui no canal também. Assim você ajuda a gente a expandir, a crescer, e também você vai ser notificado, você vai receber um aviso sempre que eu postar novos vídeos. E eu quero agradecer imensamente por você ter assistido esse vídeo, ter estado até aqui comigo, também desfrutando disso, dessa informação que é tão linda. E com tudo isso, eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família, e eu te vejo e eu te espero num próximo vídeo. Até lá!